Olá, pessoal! Neste vídeo falaremos sobre o uso dos grupos de comparação. Em todo ato de comparação, há uma intencionalidade analítica subjacente, que é encontrar igualdades ou, alternativamente, encontrar diferenças. Os estudos analíticos, eles têm um importante aspecto, a presença de um grupo controle, formado simultaneamente com o grupo de estudo, que serve para a comparação dos resultados. A obtenção dos dados relevantes e a comparação racional dos mesmos é, então, a forma de contrastar as nossas hipóteses sobre a saúde e a doença na população nos estudos epidemiológicos. Definida, então, a utilização de grupos de comparação, dividiremos os estudos epidemiológicos em dois tipos. Estudos abertos, sem a utilização de grupo controle, e estudos de comparação, com o uso de grupo controle e ou placebo. Definida, então, a utilização dos grupos de comparação, teremos que o poder do estudo será definido como a capacidade que o mesmo tem para demonstrar uma diferença estatisticamente significativa entre a comparação do grupo experimental e do grupo controle. Quais, então, devem ser as características para a definição de um grupo controle? Devem ser parecido com o grupo de doentes, devem pertencer à mesma área geográfica, devem ainda possuir as mesmas características socioeconômicas e culturais, e ainda os pacientes devem ser atendidos pelos mesmos serviços médicos de onde se originaram os doentes. Um exemplo seria a utilização de parentes próximos ou vizinhos. Como exemplo da utilização de grupos de comparação, citaremos o estudo placebo controlado. O estudo placebo controlado é considerado essencial em pesquisas sobre a eficácia de tratamentos em comunidades técnico-científicas de primeira linha. Ao contrário do que se pensa, o placebo não constitui uma cápsula de farinha e nem significa ausência de tratamento. Nesses estudos, o paciente é ciente do termo de consentimento livre e esclarecido. Como demonstra este gráfico, torna-se perceptível que a utilização do placebo melhora espontaneamente os resultados obtidos. Considerando os tipos de estudo epidemiológico, temos que os grupos de comparação são utilizados em estudos observacionais, destacando entre eles os estudos analíticos, podendo citarmos como exemplo os estudos de caso e controle, os estudos de corte e os estudos transversais. A seguir, mencionaremos como é feita a escolha e comparação entre os grupos em cada um desses tipos de estudo. Nos estudos de caso e controle, são definidos dois grupos, sendo estes o grupo de doentes, que é o grupo caso, e o grupo de não doentes, que é o grupo controle. A seguir, então, é verificada a exposição ou não exposição destes grupos a um determinado fator de estudo definido. Nos estudos de corte, tendo uma população definida, define-se então dois grupos: o grupo exposto, caso, e o grupo não exposto, controle, a um determinado fator de estudo definido. Em seguida, avalia-se entre doentes e não doentes para o grupo exposto e o grupo não exposto de estudo. Nos estudos transversais, temos dois grupos, sendo estes grupo de doentes e não doentes, expostos e não expostos a um fator de estudo definido. Agora, a seguir, iremos falar um pouco mais sobre o estudo placebo controlado. Este estudo apresenta taxa de respostas altas. E considerando o fato da sua não maleficência,
em termos de estudo, são plenamente justificados do ponto de vista ético e ainda do ponto de vista metodológico. Geralmente, estudos com novas medicações são realizados em 2 tempos. No primeiro, a nova medicação é comparada com o placebo, e no segundo, a mesma é comparada com outra de ação similar. Como geralmente há uma resposta quando se compara uma medicação com placebo, o número de casos requeridos para esse tipo de estudo é pequeno. Por outro lado, para se detectar um efeito quando se compara uma nova medicação com outra cuja ação é semelhante, o número de casos necessários será maior, pois o tamanho do efeito a ser detectado é pequeno. Por esse motivo, os estudos com placebo, eles têm funcionado como um efeito protetor para o caso de ausência de resposta, o que justifica a sua aplicação nos diversos estudos epidemiológicos. Obrigada a todos pela atenção e até o próximo vídeo.